Nesta manhã eu quero falar sobre discípulos que edificam uma igreja saudável. Atos 2, do verso 42 a 47. Vamos ler a palavra do Senhor. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Pai, abençoa os nossos corações, abençoa as nossas vidas para a compreensão da Tua palavra nesta manhã. Ajuda-nos, ó Deus, a ter o entendimento de como, ó Deus, devemos agir para a edificação da Tua igreja, a expansão do Teu reino sobre a face da terra. Dá-nos, ó Deus, um coração sensível, humilde, quebrantado, para ouvir a Tua palavra e viver a Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, e traz o Teu Santo Espírito em cada vida, em cada coração nesta manhã, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. A igreja, ela não é o local onde ela se reúne. A instituição da igreja não é o seu prédio. A igreja são as pessoas que se unem em prol de uma missão, em prol de um desafio. A igreja, ela não tem a ver com instituição e ela tem mais a ver com o organismo, com relacionamentos, com pessoas. Então as pessoas, nós fizemos uma pesquisa recentemente aqui na igreja e os irmãos que responderam essa pesquisa, 60 pessoas responderam, e dessas 60 pessoas que responderam, mais de 80% falaram que chegaram aqui na igreja, não por causa da placa da igreja, não por causa das redes sociais, mas chegaram porque alguém apresentou a igreja, alguém as convidou para vir participar de uma das celebrações da igreja. E isso nos atesta mais uma vez que a igreja é formada por pessoas, pessoas que vivem a expressão da sua fé, que buscam junto com outras pessoas, vivendo em unidade, manifestar a sua fé, para que as pessoas possam assim conhecer a Cristo Jesus. Quem edifica a igreja não é a missão somente do pastor. Quem edifica a igreja somos todos nós que participamos dela. Por isso, então, nós precisamos ter esse entendimento de que discípulos comprometidos com Cristo é que edificam a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós, juntos, em unidade, podemos então fazer com que este evangelho seja propagado na nossa região e ao redor do mundo. Por isso, então, nós apoiamos pessoas que estavam aqui entre nós, hoje estão em outros países, em outros estados, fazendo a obra do Senhor Jesus Cristo, anunciando a palavra de Deus. Porque a tarefa da evangelização, ela é exclusiva. Ela não é uma tarefa exclusiva de pastores e líderes. A tarefa da evangelização, ela é uma verdade para todos os crentes. Por isso, então, todos os crentes anunciam a verdade do Evangelho. No texto que nós lemos aqui em Atos, nós vemos o quê? Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas aconteciam. E os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Essa primeira igreja, a igreja primitiva, ela era propagadora do Evangelho pela sua maneira de vida, pela maneira como eles expressavam a sua fé. Eu tenho conversado com vários pastores e eu tenho realmente
perguntado a eles: quando foi que os crentes deixaram de ser discípulos para serem simplesmente membros de igreja? Porque essa não é a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é discípulo que faz discípulo. A proposta do Evangelho são homens e mulheres que, ao conhecerem Cristo Jesus, ao se encontrarem com Cristo Jesus, têm uma mensagem tão poderosa dentro de suas vidas, que levam essa mensagem às outras pessoas, que contam dessa mensagem às outras pessoas. A música que nós acabamos de cantar fala justamente sobre isso, da mulher samaritana que estava na sua rotina de vida e, ao se encontrar com Cristo Jesus, ela é impactada com a mensagem de Jesus e ela sai daquele encontro com Jesus, volta até a sua cidade e diz a todas as pessoas: eu encontrei um profeta, eu encontrei aquele que tem a mensagem de vida, eu encontrei aquele que é capaz de dar a água que sacia a sede da vida e a sede da alma. E as pessoas então vão até ao encontro de Jesus, e ao se encontrar com Jesus, também recebem a mensagem de vida, de fé e de esperança. Por isso, eu e você nesta manhã precisamos entender que nós, como verdadeiros cristãos, verdadeiros discípulos, nós somos responsáveis para a edificação de uma igreja de discípulos, que nós temos então que ter e desenvolver um compromisso. Nós temos que viver a nossa fé, mostrar a nossa fé para todas as pessoas que estão ao nosso redor. E eu queria destacar nesta manhã 4 princípios que nos ajudam então a compreender este papel de ser um discípulo hoje em dia. O primeiro princípio é que a igreja saudável é edificada sobre a palavra de Deus. O texto diz aqui para nós: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Nós vamos lá na carta de 2 Timóteo 3,16, o apóstolo Paulo nos afirmando: toda a escritura é inspirada por Deus, útil para ensino, para repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Esses irmãos, quando se encontravam, eles se encontravam para estudar a palavra de Deus, para que ao estudar a palavra de Deus, eles pudessem então ter as respostas para apresentar Jesus às pessoas que estavam ao redor. Por isso, então, na nossa igreja, nós valorizamos muito uma pregação bíblica. Nós valorizamos muito estudar a palavra de Deus. Uma pessoa me perguntou: pastor, por que o senhor não conta tantas experiências do Senhor? Porque a questão não é eu contar as minhas experiências, a questão é nós aprendermos da palavra. Porque tem igreja que é baseada só em experiência das pessoas. E o nosso desafio aqui é aprender que a palavra de Deus, ela é poderosa para as nossas vidas, amém? É a palavra de Deus que é poderosa. Não é a experiência do pastor, não é a oração do pastor. O pastor tem que ter as suas experiências, como cada crente precisa ter uma experiências diárias, semanais, com o Deus vivo, amém, igreja? Então, o nosso desafio aqui é ler a palavra de Deus, compreender a palavra de Deus e entender que esta palavra, ela é útil para a minha vida. Ela é útil para o meu relacionamento com a minha esposa. Ela é útil para o meu relacionamento com as minhas filhas. Ela é útil para o meu relacionamento com os meus amigos. Ela é útil para o meu relacionamento com as pessoas que estão ao meu redor. Por isso, nós precisamos estar voltados à palavra de Deus. E o texto diz justamente isso. Eles não estavam simplesmente reunidos, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Essa semana, uma irmã mandou para mim a seguinte mensagem: pastor,
o senhor lembra o que o senhor pregou no dia 13 de setembro de 2016? Aí eu falei, nossa, irmã, depois da Covid, eu acho que eu não lembro nem que eu preguei semana passada. De 2016, ela foi e mandou a foto das coisas que eu havia pregado. Porque ela estava dedicada em compreender a palavra de Deus. E ela virou e falou assim, eu dou graças a Deus pelos 5 anos que eu estive no meio da igreja, porque eu nunca havia aprendido tanto da palavra de Deus como eu aprendi a todas as pregações. Porque eu ia para a igreja não é só para me encontrar com as pessoas, eu ia para a igreja dedicada a aprender a palavra de Deus. Cadê as suas anotações, querido irmão? Cadê as suas anotações? Cadê o seu caderno? Cadê a sua caneta? Você acha que depois de tudo que a gente passou nesse mundo, dessa Covid, você é capaz de guardar tudo que nós conversamos aqui em torno de 40 e 50 minutos? Cadê as suas anotações? Esses irmãos estavam dedicados. E eu quero te contar uma coisa, esses irmãos saíam daqui, logo quando houve a perseguição, eles foram espalhados, aconteceu a diáspora, e eles foram espalhados ao mundo. E eles levaram o evangelho de Cristo Jesus, e nessa época não tinha Bíblia, só ia ter algum pergaminho quem tinha muito dinheiro. Não é igual nós hoje, que cada um aqui pode ter 5, 10, 20, 30 Bíblias, ou a Bíblia no próprio aparelho celular. Mas esses irmãos, aqui o texto diz assim, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Isso não te causa um espanto? Isso não te desafia a entender? John Stott, o pastor anglicano, afirmou, nada é mais necessário para a saúde espiritual da igreja do que um firme compromisso com a palavra de Deus. Você vem na igreja para quê? Para se sentir bem? Ou você vem para se aprender o ensino da palavra de Deus? Perceba, queridos irmãos, está existindo uma inversão de valores, até mesmo no meio religioso, aonde as pessoas estão deixando de ter a centralidade da palavra de Deus. Um irmão recentemente chegou na igreja, ele falou que ficou 1 ano numa igreja e nunca viu o pastor ler a Bíblia. E ele se espantou, o primeiro domingo que ele chegou aqui na igreja, eu li um capítulo com 55 versículos, ele virou e falou assim, que coisa mais estranha é isso, um pastor lê 55 versículos num púlpito. E ele virou e falou assim, pastor, eu achei aquilo tão estranho, porque em todas as outras igrejas que eu passei, o pastor lia um versículo e nunca mais voltava para aquele versículo. O Senhor leu 55 versículos e o Senhor explicou aqueles versículos. Querido irmão, é a palavra de Deus que é fonte útil, poderosa para a tua vida, amém, irmão? É a palavra de Deus. O crente precisa ter a habilidade de abrir a palavra. O crente tem que ter a habilidade de saber aonde estão os textos bíblicos. Por isso que eu sou contra você vir com um smartphone para a igreja. Eu acho que você tem que vir com a sua Bíblia. Para mim, você tem que vir com a sua Bíblia, você tem que vir com um caderno. Para você anotar, para você saber onde estão as coisas. Para você entender. Irmão, eu e você, nós não temos mais memória RAM para guardar e arquivar as coisas que a gente escuta, não. E se você é viciado em TikTok e Instagram, então você gosta de mensagem de 10, 15, 20 segundos. Então você acha que você vai se lembrar do versículo que eu li, aonde que está o endereço dele? A gente está estudando qual o texto hoje, irmãos? Atos 2, amém? Glória a Deus. Mas não foi a igreja toda que falou, aí eu me preocupo, né? Dá para você entender o que eu estou querendo dizer com você e comunicar nesta manhã, querido irmão? Querido irmão, nós não podemos perder o zelo da palavra de Deus. Nós não devemos, como crentes, deixar de ser aplicados à palavra de Deus. Nós devemos aprender e estimular os nossos filhos a escutar e a aprender da palavra de Deus.
Esta semana morreu um dos homens que fez o maior benefício para esta nação brasileira, que foi gravar toda a Bíblia. Quando fizeram o contrato com ele, o contrato era só para ele gravar os Salmos. Ele virou e falou assim: não, esse livro é muito importante. Eu leio ele desde a minha infância. Eu gostaria de gravar toda a Bíblia. O Cid Moreira. Isso foi o testemunho. Eles viraram e falaram assim: mas eu não vou ter o dinheiro. Não, o dinheiro que vocês já estão me pagando pelo livro de Salmos vai valer para mim gravar toda a Bíblia. E foi um trabalho de 3 anos que ele gravou a Bíblia falada. Você sabe que é um dos materiais mais lindos e poderosos que nós temos hoje em dia. E é interessante isso, que nós estamos nos tornando cada vez mais pessoas com menos aptidão à literatura e mais aptidão à escuta. Nós não estamos mais lendo, nós só estamos escutando. E aí é um maior problema ainda, porque se você só escuta, mas você não registra, você não marca, você não escreve, então você não guarda. Então eu louvo a Deus pela vida do Cid Moreira, que foi um homem exemplar e um homem que trouxe uma experiência muito profunda para toda a nação brasileira. E eu acho isso fantástico, porque foi algo que foi patrocinado por ímpios. Dá para você entender isso? Quem pagou para ele gravar foram ímpios. E às vezes haviam divergências no texto que ele estava lendo. Ele virou e falou assim: não, eu fico com esse texto. Olha que coisa incrível. Querido irmão, tem crentes que passam semanas, meses, sem abrir a Bíblia, sem ler a sua Bíblia. Pode algo assim? Esse texto está dizendo para mim e para você: se nós queremos ser verdadeiros discípulos, se nós queremos construir uma igreja saudável, nós precisamos ter o zelo pela palavra de Deus. Amém, igreja? Tenha mais zelo pela palavra de Deus. Tenha mais zelo em vir à casa do Senhor. Venha preparado para registrar, para marcar e aprender, para assimilar mais da palavra de Deus. Porque hoje nós estamos vivendo um período onde muitas deturpações e heresias estão chegando cada vez mais aos nossos ouvidos. E se nós não tivermos o zelo pela palavra de Deus, possivelmente haverá a indução de pessoas ao caminho do erro. E não é esse o nosso propósito aqui na Comunidade Batista. O nosso propósito é te levar a conhecer, compreender e viver pela palavra de Deus. Amém, irmãos? Vamos ter zelo. Segunda lição que nós precisamos ter: uma igreja saudável vive em unidade e em amor. Olha o que eles faziam, olha que coisa impressionante. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. O apóstolo Paulo fala para nós em Efésios 4:3: façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, uma igreja saudável é uma igreja que tem vínculos. Quais são os seus vínculos com as pessoas que vêm a esta igreja? Quem são as pessoas que você conhece? Aí eu acho bom quando me falam assim: pastor, o senhor não me visitou, mas a minha pergunta é: você visitou quantos? Porque é muito fácil nós cobrarmos as outras pessoas e não termos a responsabilidade, a nossa responsabilidade de visitar, acompanhar e ajudar as pessoas. E o texto está dizendo que não eram os discípulos que visitavam, era o próprio povo que se visitava, que se encontrava, que estava junto. Ou será que nós não podemos desenvolver mais isso? Você sabe qual que é o maior perigo que nós vivemos hoje em dia, queridos irmãos, que mais tem adoecido as pessoas? É o individualismo, é a privatização da vida. E depois dessa situação que passamos da pandemia, cada vez mais as pessoas estão se individualizando.
Então não tem mais aquelas grandes mesas dentro de casa, as famílias estão se diminuindo, não tem mais aquele contato que se tinha, os nossos filhos estão aprisionados dentro dos nossos apartamentos, às vezes não conhecem nem os próprios vizinhos que moram no prédio, e nós estamos nos individualizando cada vez mais, e como igreja nós estamos assimilando esse modo de vida, e esse modo de vida é um modo de vida doentio, porque nós precisamos nos encontrar para partilhar a nossa experiência de fé, amém, igreja? Para partilhar a experiência de fé, e quando partilhamos nossa experiência de fé, nós podemos crescer cada vez mais. A igreja é forte, onde a fraternidade em Cristo é uma realidade prática. A fraternidade em Cristo, o orar juntos, o chorar juntos, o viver junto, essa troca de experiência. Então é interessante que essa igreja, eles se reuniam no templo, mas se reuniam nas casas. Aí as igrejas começaram então a criar estruturas, né? Células, pequenos grupos e tal, mas de repente esses pequenos grupos promovem um monte de divisão, porque as pessoas não têm unidade, não têm maturidade, não têm a compreensão de submissão, de caminhada junto. Por isso que a nossa proposta aqui na igreja, querido irmão, é que nós possamos nos integrar cada vez mais. Por isso que quando tem um almoço, um café da manhã, não sai correndo, já vem preparado para você ficar um tempinho mais, para você sentar na sua mesa, não ficar só ali sozinho, você e sua família, você senta, vai, conversa com outro irmão, se apresenta, você interaja uns com os outros, porque é assim que se fortalece a fé, é nessa caminhada que se fortalece a fé. Quando tem as reuniões de ministério, venha participar, para que você possa conhecer, participar. Reunião de homens, reunião de mulheres, reunião de casais, reunião de jovens. É assim que vamos nos fortalecendo. Nós estamos agora com uma experiência com os jovens, já estamos no nosso 3º encontro, e estão se encontrando, e eu estou vendo um progresso muito grande na vida desses nossos jovens, e vendo eles interessados e se integrando cada vez mais. E nós queremos fazer com que isso cresça cada vez mais no ambiente da fé, no nosso ambiente como igreja. Mas nós precisamos ter maturidade para isso, igreja. Porque muitas das vezes as pessoas não têm essa maturidade de buscar a unidade da fé. Fala comigo, unidade da fé. Não é na divisão que nós vamos ter unidade, é na unidade. A unidade significa o seguinte: unidade não quer dizer que vamos ter todos a mesma opinião. Unidade quer dizer que nós vamos respeitar a opinião do irmão segundo a nossa norma maior, que é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, por isso que nós temos a Bíblia como única regra de fé e de prática. Fala comigo. A Bíblia é a minha única regra de fé e de prática. Porque é assim, queridos, quando estamos em torno da palavra de Deus e não das nossas opiniões. Não é porque eu tenho opinião tal, tenho opinião tal, tenho opinião tal. Não, mas o que a palavra de Deus diz? Amém? É o que a palavra de Deus diz. A autoridade para nós é a Bíblia, porque ela foi inspirada por Deus. Ela foi preservada por Deus. Isso aqui não foi obra humana. Não é nenhuma instituição que fez com que isso aqui acontecesse. Quem fez isso foi Deus. Só para você ter ideia do que eu estou querendo dizer para nós nesta manhã, foram encontrados pergaminhos numa região no Oriente Médio, os manuscritos do Mar Morto, em que esses textos, eles estavam idênticos aos textos que foram propagados ao redor do mundo, e esses textos estavam lá há mais de 700, 800 anos. Dá para você entender? Agora, foi uma instituição que nos deu a Bíblia. Não, quem nos deu a Bíblia e preservou a Bíblia foi Deus. Amém, irmãos? Não existe instituição capaz de fazer isso.
Só o nosso Deus. Por isso que eu creio que a palavra de Deus, ela é a fonte de vida, de esperança, ela é inerrante, ela não precisa de atualizações. O que nós precisamos pedir a Deus é que Ele nos dê direção para interpretar a palavra de Deus. E hoje tem muito teólogo pipocando aqui, pipocando ali, falando que tem que atualizar, que não é assim que lê o texto, e querendo criar mais discórdia e divisão no meio da igreja, porque não são nossas opiniões, queridos irmãos. É a unidade da fé, amém, irmãos? A unidade da fé. A unidade em torno da palavra de Deus, a unidade em torno de nós entendermos que nós temos um livro maravilhoso que chegou até nós. Terceira lição que nós precisamos tirar aqui nesta manhã, queridos irmãos, o texto aqui diz que eles se reuniam para quê? Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Aliás, verso 42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Fala comigo, orações. Colossenses 4:2 diz assim: perseverem na oração, vigiem nela com ações de graça. A oração é a respiração da vida espiritual, querido irmão da igreja. É a oração. Uma igreja saudável é aquela que coloca a oração no centro das suas atividades. Por isso que toda vez que você vem aqui neste culto, nessa reunião, ela sempre se inicia com uma oração. Ela tem que se iniciar com uma oração. Ela tem que ser encerrada com uma oração. Porque esse é o nosso alicerce. É através da oração que nós verdadeiramente nos conectamos com Deus. Por isso que nós fechamos os olhos para concentrar. Aí um dia tinha um garotinho aqui na igreja, daqueles bem esperto, acelerado, e eu estava aqui na frente da igreja, estava orando, e eu oro muitas vezes de olhos abertos. Ele falou: o senhor não fechou o olho, pastor. Por que o senhor não fechou o olho, pastor? Aí eu falei assim, porque o pastor estava olhando, se você estava de olho fechado. Aí ele: eu não estava, pastor. Mas nós fechamos os nossos olhos para nos concentrar em Deus, mas não quer dizer que agora a gente tem que orar só de olho fechado. Eu estou dirigindo e estou orando. Mas enquanto igreja, não se pode começar uma reunião de igreja sem oração, querido irmão. Não se pode finalizar uma reunião de igreja sem oração, querido irmão. Nós precisamos entender que a oração é a maneira como nós nos aproximamos cada vez mais de Deus. A.W. Tozer, ele diz no seu livro: a igreja que não ora está destinada a falhar. E você, irmão, tem orado pela sua família? Você inicia a sua semana orando pela sua família? Vocês têm orado a cada dia mais pela palavra de Deus, pela pregação, pelas reuniões da igreja? Como discípulos, devemos desenvolver a vida de oração pessoal e comunitária. Por isso que nossa igreja, nós temos o culto de oração na quarta-feira. Devemos participar nas intercessões, orar pelas famílias, orar pelas crianças, orar pelos ministérios, orar pelos missionários, orar por aqueles que precisam. A oração aqui é tão vital para a vida da igreja, que se nós lermos o livro de Atos, você vai perceber que houve 4 momentos em que a igreja estava orando e que milagres aconteceram. Houve um momento que a igreja estava orando, houve um tremor. Houve um momento em que a igreja estava orando, as celas se abriram. Houve um outro momento em que a igreja estava orando e as pessoas se converteram. Então, muitas das vezes, as pessoas querem criar estratégias, mas falham naquilo que é mais importante, que é a oração. Irmão, você orou essa semana? Você orou na sua casa? Você sentou com a sua família para orar? Você separou um tempo da sua semana para orar? Para buscar a Deus? Nós precisamos ter uma vida de oração. E a oração deve ser central na vida do crente e principalmente na vida da igreja.
por último, a última lição nesta manhã, uma igreja saudável tem uma missão clara e impactante de fazer discípulos. Quem estava fazendo discípulos aqui, queridos irmãos? Todos estavam cheios de temor. Então, olha o verso 46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Quem que fazia os discípulos? Quem fazia os discípulos, igreja? Fala, irmãos. Quem fazia os discípulos? Os apóstolos? Todos os irmãos faziam os discípulos. E aí a pergunta dessa manhã: quem você está discipulando? Quem você está caminhando com Ele na fé em Cristo Jesus? Na sua agenda semanal, você tem o horário para as suas atividades profissionais. Você tem o horário para as suas atividades familiares. Você tem o horário para as suas atividades de cuidado da saúde, de esporte. Você tem horário para discipular, acompanhar alguém na fé em Cristo Jesus? E aqui eu não estou falando só da sua família, que eles caíam na simpatia de todo o povo. Não é? Eles não caíam na simpatia só dos familiares. Que muitas vezes a gente olha para a igreja, e às vezes a gente quer um tipo de igreja que é só a igreja da minha família. Não, é de todo o povo. Então, uma igreja saudável é uma igreja que cumpre a missão com Cristo Jesus de fazer discípulos. Então, eu queria que nesta manhã você fizesse uma avaliação comigo, nesta manhã, sobre aquilo que nós estamos conversando nesta manhã. Se a palavra de Deus, ela precisa ser central para a nossa vida como discípulos. Então a pergunta é: você tem tempo de leitura e estudo da palavra de Deus além dos seus domingos? Se a oração é aquilo que nos conecta a Deus, então as nossas celebrações precisam começar com oração, finalizar com oração, a igreja precisa orar. A pergunta é: você tem um tempo separado no seu dia de oração? Você separa um dia da sua semana, um horário da sua semana para orar junto com a sua igreja? Se quem discipula são discípulos, você tem um tempo em que você está investindo a sua vida, discipulando outra pessoa, ajudando essa pessoa a crescer na fé em Cristo Jesus. Uma igreja saudável depende de que os discípulos dessa igreja tenham um verdadeiro compromisso com a palavra de Deus, com a oração, com o discipulado. E se eu e você não tivermos isso, queridos irmãos, nós podemos simplesmente estar nos iludindo como organização. E o nosso desafio aqui não é simplesmente criarmos algum tipo de ilusão. Nós não estamos envolvidos em um empreendimento religioso. Nós estamos envolvidos no reino de Deus. Nós estamos envolvidos neste reino que não é do pastor, mas é o reino de Deus. Nós estamos envolvidos nesse reino. E por estarmos envolvidos neste reino, nós temos a compreensão de que nós precisamos viver esta palavra e praticar o que esta palavra nos ensina. Por isso eu gostaria que nesta manhã você avaliasse realmente a sua condição espiritual. E ao fazer isso,
que isso te leve realmente a um compromisso com Deus, com a palavra, com a oração, a um compromisso com o discipulado, a um compromisso com Cristo Jesus. A experiência do Evangelho com Cristo Jesus, ela não é uma experiência qualquer. A responsabilidade com a palavra de Deus não é uma responsabilidade qualquer. Deus tanto nos amou, que deu o seu Filho unigênito, para que morresse em meu lugar, e morresse no seu lugar, para que pudéssemos assim, então, experimentar a vida eterna com Cristo Jesus. Queridos irmãos, nesse tempo em que as igrejas estão distorcendo o Evangelho, distorcendo a palavra de Deus, é mister que eu e você assumamos um compromisso verdadeiro com a palavra, com a oração, com o discipulado, com o investimento cada vez maior de nossas vidas em Cristo Jesus. Que a nossa unidade seja então em torno da palavra, da oração e do compromisso com o Evangelho de Cristo Jesus. Gostaria que você fechasse seus olhos neste momento e no meu mais profundo desejo do meu coração nesta manhã é que você avalie a sua espiritualidade, o seu compromisso e deseje de fato viver no centro da vontade de Cristo Jesus. Que a Bíblia seja o teu guia. Que a sua unidade com a igreja seja verdadeira. Que a sua vida de oração seja prática e profunda. E que isso nos leve a nos preocuparmos com aquelas almas que ainda não têm a Cristo Jesus. Que nós possamos sair daqui hoje com um compromisso com a palavra, com a oração, com a igreja e com o discipulado. Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Senhor, ó Deus, possa nos dar a Tua direção, Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus, nos conduzir à Tua vontade. E que nós, ó Deus, venhamos a ter o verdadeiro compromisso com a Tua palavra, com o Teu reino. Nos tira, ó Deus, dessa ciranda de apatia, dessa ciranda religiosa, e nos leva, ó Deus, a um profundo comprometimento com o Senhor, com o Teu reino. Que, ó Deus, o Senhor levante verdadeiros discípulos nesta manhã, em cada coração. Que o Senhor desperte em cada coração, cada vida, a andar nos Teus caminhos, a viver para o Senhor, ó Pai. E que o Senhor nos conduza, ó Deus, a vivermos sempre no centro da Tua vontade. Conduz-nos, ó Deus, a cada dia, ó Deus, a termos aquela alegria que a mulher samaritana teve, ó Deus, de ao encontrar com o Teu Evangelho, levar e trazer pessoas para se encontrar com o Teu Filho amado. Que essa seja a nossa alegria nesta manhã. A alegria do Teu Evangelho. Essa alegria que cura, que salva, que restaura. Essa alegria que transforma o nosso viver. Essa alegria que nos enche da verdadeira esperança. Essa alegria que produz a paz que o mundo não pode dar. Essa alegria que nos acolhe com o amor perfeito de Cristo.
esta alegria que nos faz, ó Deus, ter uma ardente expectativa, ó Deus, do mover e do manifestar do Senhor. Que a cada dia, ó Deus, o Senhor desperte cada vida, cada coração, a te buscar verdadeiramente, a te encontrar verdadeiramente, a buscar cada vez mais a tua verdade, a tua palavra. Assim que nós oramos ao Senhor, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. E o meu desafio, ainda para encerrar esta mensagem, próximo domingo, 9 horas, o irmão Paulo está começando um pré-discipulado na escola bíblica. Então todos são convidados a vir participar e conhecer mais sobre esse desafio de viver o verdadeiro evangelho na presença de Cristo Jesus. Nós estamos nesse desafio, queridos irmãos, de sermos uma igreja que faz discípulos, que vive o discipulado em seus relacionamentos. Que nós possamos todos nos comprometer e nos engajar nesse desafio. Amém?